Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse trimestre, nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos, promessa da vida eterna que encontramos no Evangelho de João. Vamos então hoje abordar a lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo, a revelação também da luz do mundo, que é Cristo. O texto áureo se encontra em João, capítulo 1, verso 1, aonde lemos, e é um dos versos mais profundos que nós temos nas Escrituras. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Quero também aproveitar esse verso para dizer que você tem que adquirir o meu livro, Os Mistérios da Encarnação do Filho de Deus, baseado em João 1:1 e João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas vamos lá, a verdade aplicada. O Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus que foi enviado para nos salvar. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho de João. Segundo, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentaram nos dias de João. Terceiro, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. João 1, verso 2, lemos: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vamos aqui nessa lição abordar 3 tópicos. Vamos à introdução. Falaremos do contexto histórico do Evangelho de João, o contexto religioso e o propósito e a conclusão. A introdução. O Evangelho de João se destaca dos demais evangelhos por se aprofundar em temas teológicos. Esses temas de João enfatizam a divindade de Cristo, nos registros dos milagres e ensino mais do que os outros evangelhos. Veremos um pouco dos contextos histórico e religioso do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, quase no final do 1º século, além do propósito que o apóstolo expressou. João 20, verso 31, João diz que escreveu o Evangelho para que creiamos que Jesus é o Cristo e para que, crendo nele, tenhamos vida, não é, em seu nome. João fala isso em João 20, 31. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ao contexto histórico. O Evangelho de João foi provavelmente escrito entre os anos 90 e 100 da nossa era, ou seja, escrito para a segunda geração de crentes. O contexto histórico aqui
é marcado pela crescente separação entre os cristãos e os judeus. O apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades e dos muitos debates com as autoridades das sinagogas. João se encontrava em Éfeso. Devemos lembrar que em torno do ano 90, o templo já havia sido destruído em Jerusalém. Já fazia 20 anos, o templo foi destruído no ano 70. Nós estamos 20 anos depois da destruição do templo. O ponto de partida é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é o templo. Por isso que em João vamos encontrar: derruba esse templo, em 3 dias reedifico, falando do seu próprio corpo e da ressurreição. Vamos à autoria material do Evangelho. Os pais da igreja, como Eusébio, que escreveu História Eclesiástica, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Teófilo de Antioquia e Policarpo concordam sobre a autoria do 4º evangelho como sendo de João, ser do próprio João, que se refere a si mesmo como o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava, João 13, 23, João 19, 26, João 20, verso 2, João 21, verso 7, verso 20. João também finaliza esse evangelho como aquele que testifica dessas coisas e as escreveu, e o seu testemunho é verdadeiro. João 21, verso 24. Portanto, é razoável supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Quanto à data e o local em que for escrito, o 4º evangelho não contém citações exatas a respeito do local onde foi escrito e nem quando isso aconteceu. Entretanto, de acordo com a tradição, estima que o livro tenha sido escrito na cidade de Éfeso, atual Turquia. A cidade de Éfeso era uma das cidades principais da Ásia Menor, entre os anos 90 e os anos 100, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, e antes do exílio de João na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse. Observa Hernandes Dias Lopes que é consenso dos estudiosos conservadores, estribado nas evidências históricas, que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, que era, aqui ele menciona a capital da Ásia, mas na verdade a cidade de Pérgamo era a capital, Éfeso era a principal cidade, onde morou por longos anos. João pastoreou a maior igreja gentílica da época, liderou as igrejas da região e morreu já em idade avançada na cidade de Éfeso. Até hoje tem o túmulo do apóstolo João na cidade de Éfeso. Diz que João morreu nos dias do imperador Trajano. Os destinatários. O evangelho de João foi interessado tanto aos judeus quanto aos gentios. Embora eles vivessem em um ambiente cercado já pelo gnosticismo judaico, o desejo de João era apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar. João 3, 16 a 18. Assim, quem cresce em Jesus como Filho de Deus, conforme João descreve em João 20, 31, teria a vida em seu nome. João 20, versos 30 e 31. Então, o propósito era para que cresce que Jesus era o Cristo e, crendo nele, tivesse vida em seu nome. É razoável também supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome, ainda que alguns dizem que talvez os seus alunos escreveram o evangelho.
Vamos ao contexto religioso. O Evangelho joanino está entre os registros do final do primeiro século do cristianismo, num tempo de crescente oposição aos cristãos, apostasia, disputas sobre a natureza de Jesus Cristo, conforme João capítulo 15, verso 20, que lemos: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, naqueles dias, os cristãos sofriam afrontas, perseguições por parte dos judeus, do helenismo e também do gnosticismo. O judaísmo e o cristianismo. O movimento judaizante fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo, com suas perspicazes manifestações. Os evangelhos nos mostram as constantes críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso de Jesus e alguns dos comportamentos que o seguiam ou foram beneficiados por suas ações. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, verso 6, Jesus recusou o ensinamento judaico de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos. Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei mosaica, Atos 15, verso 1 ao 5. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era mais importante do que professar a fé em Jesus Cristo. Falemos também do helenismo e o cristianismo. Posteriormente à morte do Filho de Deus, surgiram também diferentes ideias sobre sua real missão, o que gerou divisões em alguns grupos, que entendiam a mensagem do Evangelho de modo distinto. O helenismo foi considerado uma religião pagã que se opunha ao cristianismo. Esse grupo possuía uma inquietação filosófica quanto ao sentido da vida e à felicidade do indivíduo em um mundo incerto. As Escrituras nos alertam contra todas essas filosofias. Paulo, em Colossenses 2,8, diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Outra seita da época era o gnosticismo e o cristianismo. A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, o gnosticismo. Além da contínua oposição da religião judaica, a igreja, ainda nos tempos apostólicos, já enfrentava algumas heresias, em especial o gnosticismo, que afirmavam que a matéria era má e o espírito bom. Segundo essa crença, o Filho de Deus, por ser bom, não poderia residir em um corpo físico mau, e isso levou João a combater os gnósticos com ímpeto. 1 João 2, verso 23, 1 João 4, 2, se alguém não confessar que Jesus veio em carne, esse tal é o anticristo. 1 João 4, 2 e 3, 1 João 4, 15. E esse prólogo do Evangelho de João combate também essa ideia que Jesus veio em carne. O Verbo se fez carne, a encarnação do Filho de Deus. Você precisa adquirir esse livro. A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, que foi o gnosticismo. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição, o propósito do Evangelho de João. O apóstolo João declarou claramente o propósito do seu evangelho. Ele diz: esses, porém, foram escritos
para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho é distinto dos demais evangelhos. O Evangelho de João nos é apresentado após o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, conhecido como os Evangelhos sinóticos. Eles são assim chamados por partilhar uma composição histórica semelhante e conter diversos relatos em comum. João, no seu evangelho, seguiu um caminho diferente dos outros evangelhos, pois seu relato visa despertar e nutrir a fé do povo, apresentando a Jesus como Filho de Deus, o Verbo divino que se fez carne. João 1, verso 1 e verso 14. Abordemos um pouco a teologia joanina. Logo no início do seu evangelho, João identifica Jesus como o Verbo, o Logos, e afirma que o Verbo era Deus, João 1, verso 1, revelando assim a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. As mensagens principais do Evangelho de João são Jesus Cristo, o Filho de Deus, fé, o outro Consolador, morte, ressurreição e vida eterna. Também João trata de verdade no seu Evangelho. Ao ler o relato de João, notamos que a relação entre fé e vida eterna, verdade, estão contidas na sua teologia. João também aborda o tema luz e trevas. No que se refere à teologia de João, se diz que ele foi testemunha dos milagres registrados em seu evangelho e testifica de fato que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos 7 milagres, ou 7 sinais, como João chama no seu evangelho. Vamos ao ponto 3.3. João nos ensina a evangelizar. João, capítulo 3, verso 16, talvez seja o texto mais conhecido e usado na evangelização. Neste evangelho, podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para o evangelismo pessoal, como a quem quebra o preconceito social, quando conversou com a mulher samaritana em João 4, 16 a 18. Jesus também fala do valor do perdão, quando perdoou a mulher pega em adultério que eles queriam apedrejar. E João revela o profundo amor de Jesus pelos perdidos, João 1, verso 11. Portanto, o apóstolo João declara que Jesus é o Filho de Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. João também descreve no primeiro capítulo que todas as coisas que foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para concluir esse estudo, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para nós, que Jesus e o Pai são um, conforme João 10:30, eu e o Pai somos um, e João 14, verso 9, quem vê a mim, vê o Pai. E o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo nosso relacionamento com Jesus Cristo. João 8, 19, João 8, 42 e João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, louvemos ao Senhor pela preciosa mensagem desse Evangelho ter chegado até nós e podemos desfrutar da vida em Cristo Jesus. João também é considerado o evangelho pessoal. Há diversos encontros de Jesus com pessoas.
Jesus com Nicodemos, capítulo 3, Jesus com a mulher samaritana, Jesus com o paralítico no tanque de Betesda, Jesus fala com os seus discípulos, Jesus conversa com até Pilatos. Então nós temos diversos encontros pessoais de Jesus nesse evangelho. E nesses encontros pessoais podemos nos identificar com o evangelho de João. Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estudar a rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Falaremos então de sua rejeição e oposição que o Filho de Deus enfrentou com os judeus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar lá no canal, você vai clicar no playlist, e ali no playlist você vai encontrar um total de 267 pastas, com mais de 8.070 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.